Vinícius. A gente vai dar início aqui ao seminário temático de psicologia, tratando questões atuais no campo de interface entre a psicologia e o direito. E o nosso grupo vai falar sobre guarda compartilhada. Passo a palavra para a Luana, que vai dar continuidade. Boa noite a todos, meu nome é Luana e eu vou introduzir o nosso tema guarda compartilhada. Primeiro, a gente definiu o termo guarda como sendo o atributo do poder familiar e compete aos pais ter os filhos em sua companhia e guarda, para cuidá-los, vigiá-los, sustentá-los e educá-los. Ela não afeta o poder, de relação entre pais e filhos e pode ser atribuída a terceiros, como, por exemplo, um tio ou um avô. Já o termo guarda compartilhada é definido pelo artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil, sendo o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, assim, o objetivo da guarda compartilhada é sempre visar o melhor interesse da criança. Ela busca definir quem será a melhor guarda para os filhos menores de idade, evitar a vingança pessoal dos ex-cônjuges na pessoa dos filhos, e esse melhor interesse da criança nem sempre é questões financeiras. Então, assim, agora falando um pouquinho da questão histórica, a gente sabe que a nossa legislação, ela sofre influência desde os primórdios. E desde a Grécia Antiga, com o direito romano, a nossa organização, ela se baseava na ilimitada autoridade paterna, ou seja, no patriarcado. Então, assim, a figura do pai, ela centralizava todo o poder familiar. E só com a reformulação do Código Civil, em 2002, que esse poder se estendeu à mãe. E com isso, o foco mudou. Passou para ser buscar sempre o melhor para a criança. A gente também trouxe alguns exemplos, de legislações que buscam as garantias e direitos fundamentais, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, o ECA e o Código Civil. Não cabe muito aqui ficar detalhando cada uma, também não é o foco do trabalho, mas é só um exemplo mesmo dessa proteção à criança. Agora eu passo a palavra para o nosso colega Ricardo. Obrigado, Luana. Obrigado e boa noite a todos. Então, dando continuidade aqui, é importante, inclusive, nesse contexto, falar do relacionamento dos pais e filhos. E não é só o relacionamento dos pais e dos filhos, é o relacionamento dos pais e dos filhos, mas também que envolve também toda uma estrutura de suporte por trás disso, que são o quê? Os outros parentes, assim, por exemplo, como tios e avós. Tá? Todos nós sabemos que a separação, do casal, ele vai gerar algum impacto socioafetivo na criança. Isso é natural que gere. Anteriormente, antes de 2014, a guarda era unilateral, causando, inclusive, disputa. A criança virava um objeto, uma coisa a ser disputada. E aí, para evitar essa coisificação da criança, por exemplo, do ser humano, criou-se, através da Lei 13.058 de 2014, criou a guarda compartilhada. Só que nós não vamos nos deter na legalidade, porque há coisa que não tem como positivar na forma da lei, que é o quê? A questão, as relações socioafetivas. Tá? Então, é importante que haja uma maturidade entre os pais nesse relacionamento de pais e filhos. Conforme eu falei lá, em pais, avós, envolvendo os avós, etc. e tal. Mesmo porque é importante que essa questão da afetividade se perpetue, e que esse ser que está sendo aí assistido no compartilhamento, ele possa deixar como herança, a própria afetividade. Então, é importante a transformação da família na sociedade, os laços com os filhos têm que permanecer,
Então, para dar manutenção a esses vínculos afetivos, né, tem que ter toda uma estrutura, um suporte socioafetivo também por trás disso, né, deixando de lado as guerras, as brigas, né? Então, esse é o ideal psicológico, né, do duplo, né, de um duplo caminho aí, ok? Muito obrigado a todos aí. Passo a palavra para o Charles. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos os colegas, boa noite, professora. Agora a gente vai conhecer as principais vantagens e desvantagens desse modelo de guarda compartilhada. Esse instituto jurídico, a gente deve entender que ele carrega grandes vantagens, tanto para os pais quanto para os filhos, né? Então, este modelo, ele enfatiza justamente o que está no tópico como a convivência dos filhos, porque o que importa, né, o que a lei justamente reforça, é o interesse dos filhos, né, a proteção do menor, né? Então, ou seja, com esse modelo de guarda compartilhada, ele permite estabelecer o mesmo contato que tinham com o pai e a mãe antes da separação, né? E outra vantagem que a gente pode até elencar e destacar é a responsabilidade solidária, né, dos pais diante de possíveis atos praticados pelos filhos, né? Isso acaba diferindo do modelo de guarda unilateral, onde a responsabilidade cabe a só um dos, né, ou do pai ou da mãe, né? Então, nesse modelo, é compartilhado, é uma vantagem. E também, outra coisa importante também, que esse compartilhamento, né, ele concede aos pais, né, mais tempo, mais espaço para outras atividades. Então, ou seja, tira aquela sobrecarga, né, que existia sobre um dos, né, ou do pai e da mãe. Só que, tipo assim, embora a gente possa perceber mais vantagens, a gente pode também frisar alguns pontos a ser, vamos dizer assim, entre aspas, negativos, né? Porque um dos pontos negativos é que muitos dos problemas que acontecem resultantes dos conflitos existentes entre pais, né? Durante ou após a separação, né? Ou às vezes não haver acordo entre os mesmos, né? Relacionado com a criação dos filhos, né? Às vezes até mesmo eles nem aceitam essa guarda compartilhada, né? Outra desvantagem é a adequação do cotidiano dos pais ao de seus filhos. Porque, ou seja, aí não vai ter horário fixo, né? Os pais eles têm que adequar os horários da necessidade do filho e também da disponibilidade, né, de cada genitor. Só que é importante as vantagens, elas não são absolutas, né? Isso vai depender, né, do caso concreto, né? A sua eficácia desse modelo dependerá dessa análise de cada caso. Agora eu passo a palavra ao nosso colega Fabiano. Boa noite a todos. Meu nome é Fabiano e eu irei falar um pouquinho sobre as obrigações dos pais em relação aos filhos na guarda compartilhada. Apesar da guarda compartilhada ter aumentado bastante desde 2014 e ser a regra quando se trata do término do vínculo conjugal, ainda há muitas dúvidas sobre o tema que grande parte da população desconhece. E com certeza uma dessas dúvidas que mais chama a atenção é em relação à obrigação alimentar que os pais têm que ter com os filhos. Muita gente fala que quando se tem a guarda compartilhada, né, vou compartilhar a guarda, eu não preciso pagar pelos alimentos, eu não tenho que ter essa obrigação alimentar, já que eu estou dividindo a guarda do meu filho, né? Então é bom deixar claro que a guarda compartilhada não se resume só à convivência com os pais. A guarda compartilhada não se resume apenas ao acompanhamento presencial, mas também aos outros deveres, atribuídos aos pais, como a criação e o sustento dos filhos menores de idade. Nesse cumprimento de deveres, o sustento dos filhos, no caso da obrigação alimentar, está atrelado à subsistência digna. O critério fundamental prioriza o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, e a realização desse princípio é alcançada com a participação conjunta e igualitária dos pais na formação dos filhos comuns. Ou seja, né, o princípio dessa guarda compartilhada é a criação dos filhos pelos dois pais, né, pela mãe e pelo pai,
ou dependendo de como que é a formação da família, mas que a criança consiga ter um duplo viés aí, uma dupla referência para poder até mesmo constituir seu caráter e tal, e ter uma maior, ser assistida de melhor forma possível. Então, portanto, é equivocada a ideia de que a obrigação de sustento, guarda e educação dos filhos menores de idade deixe de existir na guarda compartilhada, pois a responsabilidade parental não se esvazia. Por isso, não há dispensa ou exoneração da obrigação alimentar. Muito se vê por aí as pessoas falando que o importante é pagar a pensão alimentícia, porque se o pai ou a mãe não paga a pensão alimentícia, eles vão presos e tal. Infelizmente, isso faz parte de uma cultura. E isso, realmente, isso é verdade. É a única obrigação civil sujeita à pena de prisão. Porém, o que tem que ser visto é que o importante não é a obrigação de pagar alimentos, e sim a responsabilidade parental, que é a criação do filho. E isso aí que deveria ser levado em consideração. O valor de criar o filho, né? Isso que deveria ser o mais importante. E não só se preocupar com a dívida aí da obrigação de alimentos. O segundo tópico fala a respeito da fixação igualitária dos valores para os pais, entre o pai e a mãe. Né? Isso não existe. Não existe uma fixação de valores igualitária para os pais. Um pode arcar com as despesas de alimentação e plano de saúde, por exemplo, enquanto o outro arca com as despesas relacionadas com a educação, material escolar, uniforme, matrícula, essas coisas. As despesas extraordinárias, como vestuário, lazer, serão enfrentadas em conjunto por ambos os pais. Quem possui uma renda maior pode arcar com mais gastos, pois a prioridade é a criação dos filhos menores de idade. Uma outra dúvida, né? Uma outra coisa muito importante diz respeito aí ao terceiro tópico aí, que é sobre a obrigação do juiz informar e sanar as dúvidas sobre a guarda compartilhada. Segundo o artigo 1584 do Código Civil, é dever do juiz informar aos pais a importância da guarda compartilhada e sanar todas as dúvidas, inclusive demonstrando a importância dela em relação aos filhos, incluindo assim as penas pelo descumprimento de suas cláusulas. No caso do descumprimento da obrigação alimentar, o genitor omisso poderá ter seu nome incluso no Serasa e no cadastro de devedores de pensão alimentícia, além de poder ter a sua prisão decretada. Lembrando que é a única ocasião no direito civil que prevê pena de prisão de liberdade. Prosseguindo para o próximo slide, aqui nós temos um gráfico sobre a guarda compartilhada. Como que a guarda compartilhada ela aumentou desde 2014, quando que foi criada a lei. Podemos ver aqui que 46% dos divórcios concedidos em 2017, o casal tinha somente filhos menores de idade. Ou seja, quase 50% dos divórcios, os casais tinham filhos menores de idade. Aqui no primeiro tópico fala sobre que os registros, né, o número de guarda compartilhada quase que triplicou de 2014 até 2017. Esses são dados do Registro Civil do IBGE. Os estados com maiores índices de compartilhamento de guarda em 2017 foram Espírito Santo, Bahia e o Amazonas. Entre as capitais, os maiores percentuais foram registrados em Vitória, Curitiba e Salvador. Esse número pode ser ainda maior, já que informações utilizadas na pesquisa levam em consideração apenas os casos registrados em cartórios, tabelionatos e varas de família. As uniões estáveis não modificam o estado civil do indivíduo e, portanto, não são coletadas na pesquisa. A guarda dos filhos, que são fruto de uniões estáveis, também não entram na pesquisa, ou seja, esse número pode ser ainda muito maior. Eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Marco Túlio, que ele irá dar procedimento aí ao trabalho. Boa noite, meu nome é Marco Túlio,
eu vou tratar das decisões judiciais acerca da guarda compartilhada, né? Bem, aqui, seguindo o slide, cada decisão é única, né? Exemplo de decisão da STJ por unanimidade. Aqui, na verdade, qualquer decisão judicial que vai versar sobre a guarda compartilhada, ela tem que ser tratada de maneira isolada das demais, né? Porque cada caso é um caso, né? E o mais importante em cima da decisão é trazer o melhor interesse da criança, né? Do incapaz. Então, um prosseguimento aqui. A exemplo disso, temos algumas decisões aqui que temos as decisões do Superior Tribunal de Justiça que tratavam da questão de alternação de residência dos pais, né? Então, uma decisão, ela tratou de forma diferente, ela deu provimento ao recurso do pai, né? Não vou entrar bem na questão processual, mas ela negou a concessão da guarda compartilhada pela alternância de residência, né? Ou seja, o incapaz ele poder ficar tanto na casa do pai como no pai na casa da mãe também. E a outra também, uma deu a concessão e a outra não concediu essa guarda a ele. Dando prosseguimento, temos a questão também no Ministério Público, né? O Ministério Público, ele como atuando como fiscal da lei, ele tem um papel dentro da guarda compartilhada, em que o artigo 178 traz essa imposição, né, que ele será intimado para poder compor, né, relação, porque o incapaz, ele é uma pessoa frágil, né, nessa situação, então ele tem que ser fiscalizado. E por fim, como os meus colegas aí trataram também, o importante é o melhor interesse da criança, né? Então, dentro da relação processual, dentro da guarda compartilhada, o mais importante dando a concessão ou não da guarda compartilhada é o melhor interesse da criança, né? Então, é isso aí. Agora eu passo a palavra ao meu colega Vinícius aí. Bom, até dando seguimento, né, nessa questão de decisão judicial, é quando aparece aqui também, né, a figura do psicólogo atuando nos processos judiciais, né? Como todos viram também até agora, né, a guarda compartilhada é um dos assuntos mais complexos que existem também no direito, porque está mexendo ali com o núcleo familiar e como se dá a relação entre os familiares, né? Então, a guarda dos filhos é um dos fenômenos mais complexos, né, em que a psicologia jurídica atua também, pois ela demanda que o profissional da psicologia realize uma avaliação situacional e emita parecer sobre as questões familiares que poderá implicar na decisão do juiz de quem vai ser o genitor mais adequado para manter a custódia da criança, né? E muitas vezes isso é feito também a contragosto da outra parte. Então, você está ali no momento de litígio, assim como o Marco acabou de falar, né? As decisões, uma hora ela vai tender para o pai, outra hora ela vai tender para a mãe, né? Mas ocorre que, né, nesse processo todo, né, precisa ter o psicólogo ali para poder auxiliar nessa decisão também, né? Então, porque quando o processo de separação se desencadeia, né, seja ela de forma consensual ou judicial, a tendência é que a criança não receba a atenção afetiva dos seus pais, sob o risco de sofrer graves consequências psicológicas, né? Portanto, ao emitir a opinião, o psicólogo ele deve, em paralelo com os operadores do direito, tentar proporcionar o melhor para a criança, sem ter nenhum preconceito, né? Ou seja, ela não pode olhar aquela questão sob o ponto de vista do pai ou sob o ponto de vista da mãe, se um tem mais dificuldade, o outro não tem, ela tem que agir com isonomia nesse momento, de forma a favorecer a continuidade familiar, mesmo nesse novo contexto, que é do desfazimento do vínculo parental. Desfazimento do vínculo conjugal. Então, assim, no pedido de avaliação forense, o papel do psicólogo ele pode se dar
como um perito oficial designado pelo juiz, em função de sua atividade realizada em instituição pública ou a pedido de uma das partes litigantes também. Deve ser especialista não somente em saúde mental, mas também em psicopatologia infantil, desenvolvimento da infância, entre outras especialidades. O profissional, né, o psicólogo, ele deve possuir uma maior variedade também possível de métodos avaliativos e ser capaz de sintetizar todas essas informações de maneira clara e objetiva para que ofereça, né, subsídio para a decisão judicial ser a mais acertada possível. Então, o papel do psicólogo nas decisões sobre a guarda dos filhos é através de técnicas próprias que transcendem o próprio caráter objetivo ou técnico jurídico e que captem aspectos emocionais, captem a manifestação da subjetividade ali daquela situação e dos conteúdos inconscientes também. E dessa forma, oferecendo subsídios para as intervenções judiciais, a partir da ótica psicológica, com o intuito de atenuar as consequências psicológicas nas crianças após a separação, que é normalmente o que ocorre também, né? Passo agora a palavra para o nosso colega Herman, que vai fazer as considerações finais. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Farei aqui as considerações finais e, no final, né, nós concluímos que o interesse dos filhos, né, o bem-estar físico e psicológico deles é a prioridade para o sucesso da guarda compartilhada, né? Assim como o papel do psicólogo e dos operadores de direito são indispensáveis nesse processo. Os filhos é que devem ser levados em consideração durante todo o processo de convivência parental. A relação entre pais e mães com seus filhos e filhas não deve ser influenciada pelas causas do fim do relacionamento, independente do que aconteça, exceto, né, se relacionados ao cometimento de delitos no âmbito familiar. Essa é uma questão muito delicada, né? E a guarda compartilhada ela deve ser sempre avaliada e utilizada de acordo com o caso concreto. Não se pode aplicar a todos os casos. Ela tem que ser direcionada, tem que ter o acompanhamento, né, do psicólogo, né, para avaliar. E essa avaliação ela deve ser feita em conjunto, né, tanto pelos pais, psicólogos e operadores de direito, sempre visando, né, principalmente, né, o superior interesse da criança e do adolescente, né? Claro, né, em consonância com a Constituição da República, o ECA, né, o Código Civil e todo o ordenamento jurídico vigente. E dessa forma, então, a gente encerrou aqui a apresentação do nosso trabalho, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, de agradecer a professora e encerrar. Vinícius, você quer fazer mais alguma consideração? Ou a gente pode encerrar o vídeo? Só uma última consideração, que assim, o tema é bastante complexo, né? Nas pesquisas que a gente fez para realizar o trabalho, né? A gente viu que, né, as abordagens, né, elas são bem profundas, né? No espaço de tempo aqui que a gente tinha, né, a gente procurou sumarizar aqui essa importância aí do tema da guarda compartilhada, e a gente espera, né, ter difundido essas mensagens aí para os colegas para que, né, todos saiam um pouco, né, sabendo como que é esse Instituto da Guarda Compartilhada, né? Gostaria de agradecer a todos e desejar boa noite para todos também.